Lucas 18, a partir do verso 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Queridos, esse homem que a Bíblia não cita o seu nome, mas o chama aqui de o cego de Jericó, ou o cego que estava no caminho de Jericó. Ele não tinha somente um problema. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando lê um texto como esse, enxerga imediatamente o primeiro problema desse homem. Era um cego que queria ser curado, ele queria ver. Mas ele não tinha só esse problema e, sinceramente, esse não era o seu maior problema. O maior problema desse cego não era a falta de visão. O maior problema desse cego é que ele, além de cego, ele vivia no engano. Ele vivia sendo enganado. Mas ele colocou uma meta dentro do seu coração. Ele cansou de ver o mundo pelos olhos dos outros. Ele cansou de tentar enxergar a vida com os olhos dos outros. E eu tenho certeza que muitas pessoas diziam a verdade a ele sobre o mundo, mas muitas pessoas mentiam. Muitas pessoas contavam: olha, você está do lado de uma árvore e ela é com um tronco marrom, tem as suas folhas verdes. E outras diziam: olha, você está segurando uma árvore, mas ela é lilás e as suas folhas são cor de abóbora. Então, ele vivia dentro de um mundo onde as informações nem sempre eram verdadeiras, nem sempre eram genuínas. A prova disso é que ele vivia no engano, é que esse homem mendigava nas estradas de Jericó, nas ruínas de Jericó. E nós sabemos que Jericó foi amaldiçoada pelo Senhor. Que quando Josué rodeou as muralhas e Jericó veio ao chão, Deus deu uma palavra a Josué e Josué transmitiu essa palavra aos moradores que restaram e às ruínas que estavam ali de forma profética, dizendo que nunca mais se levante nada aqui, porque o Senhor amaldiçoou esta terra.
Então aquele homem que estava mendigando, que estava pedindo alguma coisa, escolheu um lugar impróprio para pedir. Porque se era uma terra amaldiçoada, e os judeus sabiam disso, era uma terra que quase ninguém passava. E quem estava ligado àquela terra, de alguma forma, também estava amaldiçoado. Então era um lugar impróprio para pedir, era um lugar impróprio para chamar atenção, era um lugar impróprio para clamar. Mas será que ele parou por ali, por acaso? Será que ele chegou a Jericó por acaso? Com certeza não. Alguém chegou, pegou ele pela mão e disse assim: olha, ceguinho, você está dando muito problema aqui na cidade, eu vou te levar para um lugar, rapaz, que você vai ganhar muito dinheiro lá, as pessoas são boas, misericordiosas, passa muita gente, e você vai ser abençoado, vamos lá. E colocou na estrada de Jericó. Engano. Isso é engano. É ser levado pelo outro. É se entregar à sinceridade do outro, à palavra do outro, sem constatar, sem ver se aquilo é uma realidade, se aquilo é real, se aquilo é verdade, mas ele não podia ver. Então qualquer um que chegasse ali com uma historinha diferente, ele ia acreditar. E então ele foi colocado aonde? Numa terra amaldiçoada. Além de cego, ele estava preso pelo engano. Querido, tem muitas pessoas hoje que estão vivendo dessa forma. Estão vivendo à beira do caminho. Pessoas que estão vivendo sem propósito, sem rumo, sem direção. Que se movimentam e que levam as suas vidas muito mais encaminhadas pelos outros, pela experiência dos outros, pela fala dos outros, do que pela sua própria fé e pela sua própria convicção. Já dizia o meu pai, desde muito cedo: filho, nem tudo que brilha é ouro. Acho que você conhece bem esse provérbio popular. Nem tudo que me dizem é verdade. Querido, eu tenho percebido na igreja de Cristo, e eu não prego em uma igreja só, vocês sabem disso, que a igreja de Cristo tem sido construída não mais em cima de experiências pessoais com Deus, não mais em cima de um relacionamento, de uma história de realização, de uma intimidade, mas a igreja está vivendo a partir de experiências paralelas. Nós começamos, de repente, a assistir televisão e a começar a ver cada testemunho mirabolante, cada coisa extraordinária acontecendo. E a gente olha aquilo e parece que aquilo é bom. Que maravilha! Mas aquilo é a experiência de um outro. E quando nós começamos a construir a nossa fé em cima da experiência de um outro, significa que você não tem a sua própria fé. Você ainda não construiu o seu relacionamento com o Senhor dos Senhores. Oséias 4:6, o profeta se levanta dizendo: meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Querido, nós precisamos ser mais berianos. Sabe o que é ser beriano? É você pegar a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui se esse pregador está pregando a palavra. Beriano a ponto de sentar para ouvir a palavra. Porque tem gente, irmão, que perde 1 hora ouvindo um pregador que não fala a palavra. Que não cita a Bíblia, que não constrói a sua mensagem em cima da Bíblia. E aí,
Você vê uma igreja andando à beira do caminho. Por que a minha vida está assim? Por que eu não tenho visto realizações? Por que não há milagres? Por que não há multiplicação? Por que não há conversão? Por que não há o dinamismo do evangelho na minha vida pessoal? Porque eu estou sendo levado como um cego e sendo colocado no caminho de Jericó. Eu ensinei isso aqui na aula segunda-feira, dando aula de louvor. E os meus alunos de louvor ficam assustados. Querido, a música gospel que nós ouvimos hoje é uma música 100% contaminada. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos estão sendo disseminados pela música. Se ensina mais doutrina na música do que no altar. E é interessante que um autor, um compositor, quando ele compõe uma canção para cantar, ele coloca nessa canção o seu histórico, a sua crença, a sua teologia. Se ele é adventista, ele coloca a sua crença adventista. Se ele é batista, ele coloca a sua teologia batista. Se ele é neopentecostal, ele coloca a sua doutrina neopentecostal. Então, imagine que as músicas estão impregnadas de doutrina. Doutrina que, na maioria das vezes, é antibíblica. E nós estamos cantando heresia. Cantando aquilo que não está na Bíblia, que não está na palavra. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque está faltando, querido, pegar as Escrituras e conferir. Aquilo que tem entrado dentro dos seus ouvidos, aquilo que tem acessado a sua mente, aquilo que tem acessado o seu coração, pode não ser a palavra de Deus. Ou pode estar te apresentando um Deus diferente do Deus da Bíblia. Um Deus tão bondoso, tão misericordioso, tão cheio de graça, que as pessoas estão fazendo piada de Deus. Estão rindo de Deus. Parece que o céu é um circo. Querido, muitas pessoas estão sendo levadas pela mão, colocadas no caminho de Jericó. Estão dizendo, olha, fica aí, porque aí é bom. Ouça isso, aí é legal. Fica aí. Isso é legal, fica aí, ouve isso. Pior lugar para se estar. Ele estava na beira do caminho, na estrada de Jericó, num lugar amaldiçoado. Querido, todas as pessoas sem propósito, todas as pessoas que são conduzidas cegamente, são levadas por Satanás a lugares amaldiçoados. Pessoas que não sabem bem o que querem, pessoas que não conhecem bem a palavra, são enganadas. Provérbios capítulo 16 e verso 25 diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. O seu fim é de morte. Pergunte para o seu irmão aí, você tem tido experiências pessoais com Deus? Você tem tido experiências particulares com o Senhor? Você tem construído um relacionamento pessoal com Deus durante a semana? Nos seus períodos de oração? Nos seus períodos de adoração?
Ou de repente vem um vento novo e você acredita, e vem outro vento e você acredita, e vem outro vento e você acredita, e as novidades vão chegando e você se empolga, e de repente você percebe que está tudo do mesmo jeito, porque quando é Deus as coisas mudam. Quando não é Deus, elas ficam do mesmo jeito ou até pioram. Mas quando é Deus falando, quando é Deus movendo, quando é Deus trazendo, querido, nada fica no lugar. Tudo muda, tudo transforma. A palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. Quando é Ele que está falando, querido, a palavra se cumpre, porque o céu se move, a terra se move, o inferno se move a favor da palavra daquele que criou todas as coisas, que é o último e é o primeiro, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o todo-poderoso. Querido, Deus não fala para você se emocionar, Deus não fala para você chorar, Deus fala para mover o teu coração e realizar obras grandes e poderosas na sua vida. E é isso que você e eu precisamos entender, que quando Ele fala, Ele também faz. Que quando Ele fala, as coisas acontecem, as coisas se movem. Deus não está trabalhando em lugares parados, em ondas paradas. Deus tem um constante mover do seu espírito, realizando grandes coisas na vida do homem. Querido, onde Deus está não existe esterilidade. É impossível estar em Deus e não crescer. É impossível estar em Deus e não multiplicar. E não ver salvação, e não ver conversão. Impossível. Eu preguei esses dias uma campanha, A Bênção da Família, falando sobre família. E eu, nos 3 dias de ministrações nessa primeira igreja, eu foquei as ministrações na família, na prioridade da família, na santidade da família, no zelo com a família. Em nenhum momento eu enfoquei evangelismo, ou novo nascimento, ou arrependimento, mas foi uma palavra de edificação para o corpo. Querido, sem enfocar evangelismo, sem fazer apelo, nós tivemos no primeiro dia 38 conversões. No segundo dia, 22 conversões. No terceiro dia, 70 pessoas se entregaram a Cristo. Porque é impossível o pecador entrar no nosso meio e ouvir Deus falar e não se converter dos seus pecados. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Basta o Espírito Santo falar. Depois que eu terminei de pregar, a pastora da igreja levantou a mão e falou assim: alguém está aqui hoje e quer receber Jesus no coração? Que susto! Porque, querido, Deus se move, Ele continua se movendo, Ele continua trabalhando. A força do Evangelho continua multiplicando e ganhando e conquistando. Agora, eu entendo que Deus está buscando nesse tempo muito mais do que quantidade, qualidade. Deus está procurando pessoas que vivam um relacionamento estreito com Ele. E viver um relacionamento estreito com Deus é conhecer a sua palavra. Dá um sorriso para o seu irmão, diga para ele: quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Crente gosta tanto de profecia que eu até tive uma ideia esses dias. Estava conversando com um dos diretores da Sociedade Bíblica, eu falei para ele: por que vocês não criam uma Bíblia pentecostal em forma de uma mãozinha? É isso que te digo, assim. Essa é a Bíblia mais vendida, de tanto que crente gosta de profecia.
Qual a Bíblia que você vai comprar? Eis que te digo. Pelo menos vai levar o povo a ler a Bíblia. Relacionamento com Deus não se constrói em salas de seminário. Que bom que você está fazendo seminário. Mas isso nem um pouco, querido, vai construir o seu relacionamento com Deus. Vai cooperar, vai ajudar, mas não vai construir. Relacionamento com Deus também não se constrói em culto. No culto Deus fala, nós temos comunhão com Ele, mas relacionamento com Deus se constrói no dia a dia. É no levantar pela manhã e no deitar à noite. É aí que se constrói um relacionamento com Deus. Porque é aí que nós mostramos realmente a nossa essência, a nossa sede, a nossa vontade, o nosso querer. Querido, tem pessoas que a semana inteira não conversam com Deus. Não falam com Deus, não oram, não leem a sua palavra. E depois chegam no culto para ter um relacionamento com Deus. Não construíram esse relacionamento diariamente. Não se tornou amigo de Deus. Aí tudo que for falado, ele vai crer. No certo e no errado. A Bíblia chama esse tipo de pessoa de inconstante. Leia comigo Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Olha só o que diz aqui, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e é lançada de uma parte para a outra. Não pensa tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Inconstância. Tiago está falando sobre a temperatura da sua fé, da minha fé. Tiago está falando sobre o seu relacionamento com Deus. Inconstante. No que eu devo crer? No que eu devo acreditar? Você acha que eu, como pregador, tenho a obrigação de te ensinar o que você tem que acreditar? Olha o que Tiago diz aqui. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. O Espírito Santo da verdade quer abrir os seus olhos. O Espírito Santo da verdade quer te ensinar a palavra como ela é, quer te ensinar a doutrina como ela é, quer te ensinar, querido, tudo aquilo que você, como filho de Deus, como filha de Deus, precisa aprender aqui. É claro que nós temos uma responsabilidade de ensinar a verdade. Mas você tem uma responsabilidade de confirmar a verdade que está sendo ensinada. Semana passada eu postei um vídeo no meu Facebook e foi como diz o mineiro, foi um auê. De tanto comentário. Uma senhora, uma bispa, aqui de São Paulo, me senta num trono no altar, põe um trono na beira do altar, senta, tira os sapatos e pede para o povo trazer a oferta e disse, coloca a sua oferta aqui, não fala comigo não é para falar comigo,
Mostra para Deus que você tem fé e toca no meu pé. E bota a sua oferta aqui. Sabe o que eu senti quando eu vi aquilo? Medo. Senti medo. Porque o povo está se esquecendo que Deus é um Deus de juízo. Que Deus é um Deus de ira. Ontem nós conversávamos sobre isso em casa, que as pessoas estão achando que o tempo da graça é tempo do carnaval. O Deus da graça, ele é mais bonzinho do que o Deus da lei, eu não acho. Eu acho que o Deus da graça é mais severo do que o Deus da lei. Porque na lei, a lei dizia o seguinte, que se você fosse pego em adultério, você tinha que ser apedrejado. O Deus da graça diz que se você olhar para a mulher do próximo, você já adulterou com ela. O Deus da lei dizia que se você matasse o próximo, se você tirasse a vida de alguém, você também deveria morrer. No Novo Testamento, o Deus da graça diz que se você falar mal do teu irmão, você é homicida. Fala mal do teu irmão. Se levantar em juízo contra ele. Então as pessoas estão perdendo a noção do juízo de Deus. Temor de Deus. Aonde está o temor de Deus? E que vai ser muito pior sobre os pastores. Muito pior. Ontem eu comentava isso. Você acha que Hitler... Como é que vai ser o julgamento de Hitler quando ele estiver diante de Deus? 6 milhões de judeus mortos. Aí Deus falou comigo assim, você acha que vai ser difícil o juízo dele? Imagine o seu, se você não andar direito. Porque você está lidando com almas eternas. E eu vou pedir conta de todas as ovelhas que você tem pastoreado. Então as pessoas estão pensando que ministério é oba-oba. Que bom, você ordenado, bota um som aqui, bota um som ali, levanta bispo, apóstolo, querubim, serafim. E se esquece do juízo de Deus. Se esquece que quanto maior a responsabilidade, mais vai ser exigido, mais vai ser cobrado, diz as Escrituras. Quanto maior a responsabilidade que for colocada nas suas mãos, mais Deus vai requerer de você. Isso tem acontecido, querido, porque as pessoas estão inconstantes em relação à palavra. Creem numa coisa, não creem no outra, seguem uma coisa, não seguem na outra. É tanto evangelho diferente sendo pregado no nosso ouvido, televisão, rádio. O que é verdade nisso tudo? O que procede, o que não procede? Querido, Deus é um Deus que se manifesta individualmente na vida do homem. Embora ele tenha uma igreja, mas a transformação, a regeneração, a transformação é particular e pessoal. Você quer reconhecer Deus, você quer viver com Deus, tenha um relacionamento pessoal com Ele. As pessoas costumam culpar a igreja. Não, a igreja está fria, a igreja está isso. A igreja é você, sou eu. Se ela está fria, se não está legal os cultos, é porque eu e você estamos aqui. Porque ela é um retrato da nossa vida, da nossa experiência, daquilo que nós somos. Se não está bom aqui, é porque também não está bom lá fora, onde você está, onde eu estou. Porque nós estamos aqui, querido, reunindo experiências, reunindo vidas. E o culto, ele mostra a temperatura daquilo que nós vivemos lá fora durante a semana.
Por muito tempo a religiosidade ensinou que, nossa, chegamos no culto, agora o negócio vai esquentar, porque lá tem isso, tem aquilo. Não, o culto, querido, é uma reunião de pessoas que vêm trazendo a sua vida para cá, aqui para dentro. Você trouxe a sua vida de oração. Você trouxe a sua vida de relacionamento com Deus. Você trouxe a sua intimidade com Deus ou não aqui para dentro. Esses dias eu estava orando pela igreja e Deus falou para mim assim, não reclame da igreja, reclame de você. Se a igreja não está boa é porque você não está bem. Então dá um sorriso para o seu irmão e diga para ele, não reclama da igreja. Reclama de você, querido. Agora pensa bem, não ora a semana inteira, não lê a Bíblia, assiste Babilônia. Quer chegar na igreja? Não, o pregador hoje vai pregar, o fogo vai cair, eu vou sentir a presença de Deus. Para que Deus vai derramar a presença num vaso rachado? Para que Deus vai derramar a glória dele, querido, num vaso estourado? Deus vai misturar coisa santa com coisa profana. A gente fica tentando passar a responsabilidade para o outro, para o pregador, para o louvor. A responsabilidade é sua. Tiago completa aqui dizendo, no verso 16, não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago está dizendo assim, Deus não muda. Deus não é bipolar. Deus não está sorrindo um dia e no outro dia ele está triste. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se está havendo uma mudança, se está havendo uma nova compreensão, não é porque Deus está bipolar, é porque a igreja está bipolar. É porque a igreja fica concentrando a sua fé no evangelho triunfalista, televisivo, mentiroso, de testemunhos que não são verdade, que são comprados. Aí firma a fé no evangelho triunfalista, aí chega na igreja aqui, vai ouvir uma palavra pura e diz assim, a minha igreja está caída. Deus não está na minha igreja, porque não é possível tanta gente ganhar carro lá e eu estar aqui nessa pendura. Evangelho triunfalista. Você não vai querer medir Deus, querido, pela experiência do outro. Você não pode medir Deus pela experiência do outro. Primeiro, se aquilo é uma verdade, aquilo aconteceu de acordo com a fé daquela pessoa. E fé é algo que cada um tem de um jeito, de um tamanho. Segundo, pode ser que não tenha acontecido. E você está questionando a sua sobrevivência espiritual na sua comunidade e medindo a sua sobrevivência espiritual de acordo com aquilo que você tem ouvido falar. Isso vai te trazer um problema. Claro que vai. Porque você vai querer viver a experiência do outro. E você nem sabe se a experiência do outro é verdade. Você não sabe se aquele testemunho é genuíno ou se a pessoa recebeu R$50 para dizer aquilo. O que infelizmente acontece. Querido, verso 18 diz aqui, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas escrituras, das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Diga, Deus me gerou pela palavra da verdade.
Pastor, eu quero ter um novo reencontro com Deus, um novo reencontro com o Evangelho. O que eu faço? Eu preciso nascer de novo. Voltar ao primeiro amor. Porque quando Ele me gerou o Evangelho da verdade. Quando Ele me gerou, não interessava para mim os bens dessa terra. Quando Ele me gerou, não interessava para mim o status, o poder. Eu queria Deus, eu queria o seu amor. Se alguma coisa mudou no seu coração, é hora de voltar ao primeiro amor. E dizer, Senhor, me tira da beira do caminho, porque eu deixei ser conduzido para lá. Eu deixei ser conduzido por engano, eu deixei ser conduzido por erro. Por isso que a minha fé hoje está desse jeito. Querido, Deus continua sendo o mesmo. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele não mudou. Quando esse cego viu a oportunidade da sua vida, ele tomou uma decisão. Eu vou sair da beira do caminho, eu vou enxergar. Querido, Deus opera na vida de pessoas decididas. Pessoas que não aceitam viver no paralelo. Pessoas que não admitem viver uma fé firmada na experiência do outro. Mas que querem realmente ter uma transformação de vida, uma experiência real com Deus. Esse homem gritou freneticamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que a multidão fez? Cala-te. Pensa bem, pensa comigo. Uma multidão, pessoas religiosas, que estavam seguindo Jesus, o bom pastor. Um cego mendigo necessitado clama por ajuda. A boa multidão religiosa olha para ele e diz, cala a boca aí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Querido, eu ouso dizer que não era a multidão, mas esses que chegaram para ele e disseram cala a boca, eram demônios. Porque o único que não quer que você enxergue a verdade é o diabo. Porque ele é o pai da mentira, ele age no engano. Essas são as suas armas. Fazer com que o homem permaneça no engano. Fica quieto aí, fica aí do jeito que tá bonzinho do jeito que tá, fica no engano. Então ele é o único interessado em que você não se mova, em que você não enxergue a verdade, em que você não tenha conhecimento da palavra de Deus. Ele é o único interessado nisso. Porque quando você tem conhecimento, as coisas se movem. Deus começa a se mover, Deus começa a trabalhar, portas começam a abrir, coisas começam a acontecer, milagres. O Espírito Santo se move quando você está mergulhado na verdade. Por isso que aquelas pessoas olharam para ele e disseram, cala-te. Sabe o que ele fez? Ele gritou mais alto ainda. Porque ele queria muito o seu milagre. O quanto você quer ter uma experiência com Deus. O quanto você quer realmente se relacionar com o Senhor. E ver, querido, obras maravilhosas acontecendo na sua vida, no seu relacionamento com Ele. O quanto você quer. Salmo 119, verso 115 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que a palavra é lâmpada e luz? Porque ela é a única que pode te guiar. É a única que pode te mostrar o caminho, te mostrar a direção. Ele insistiu tanto que Jesus o ouviu. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga para ele, insista tanto. A ponto de Jesus te ouvir. Aleluia. Jesus faz algo maravilhoso que comprova
quanto esse homem precisava ser curado do engano. Jesus chega para ele, olha para ele cego, e pergunta o óbvio: o que você quer que eu te faça? Era óbvio. Jesus não precisava perguntar isso. Ele estava vendo. E além de estar vendo, Jesus sabia de todas as coisas. Então, ele sabia o que o cego precisava. Mas como o cego não tinha muita opinião, era levado para qualquer lugar, acreditava em qualquer coisa, Jesus queria ver no cego determinação, fé. Afinal de contas, o que você quer? Porque ele podia olhar para Jesus e dizer assim: eu queria me dar 10 dracmas aí. Jesus, querido, jamais vai responder a alguém que tem dúvida daquilo que quer. Jesus jamais vai fazer um milagre na vida de alguém que não sabe o que precisa, que não sabe realmente o que necessita. Por isso Jesus perguntou: vamos ver se ele sabe realmente agora o que ele quer. E aí ele falou: eu quero ver. Só isso. Então vê. Tua fé te salvou. Querido, o que eu desejo precisa ser linear com aquilo que Deus quer fazer. Eu preciso estar no caminho de Deus. E eu preciso querer intensamente o meu milagre. E clamar incessantemente. Porque você pode ter certeza que se ele estivesse pedindo uma moeda ou qualquer outra coisa, as pessoas iam dar para ele, incentivá-lo a gritar, mas como ele estava pedindo aquilo que era certo, ele foi impedido de pedir. Se está difícil, é porque você está no caminho certo. Se estão levantando a voz e tentando fazer parar, é porque você está no caminho certo. Casamento está certo. O relacionamento está certo. Por isso a oposição. Esse cego se levantou. E a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus. Que coisa gloriosa. Pergunta para o seu irmão: a quem você tem seguido? Ele seguiu a Jesus glorificando a Deus. Aleluia. Ele não foi para outro lugar, mas ele seguiu a Jesus. Ele se tornou um discípulo, seguindo a Jesus e glorificando a Deus. Querido, Deus quer te dar experiências para que você possa seguir a Jesus, glorificando a Deus. Esse é o alvo do Senhor. Se o Senhor quer nos nossos dias fazer milagres, não é para você seguir homem, seguir placa, é para você seguir a Jesus. Se hoje Deus está levantando um tempo aonde coisas extraordinárias estão acontecendo, tudo isso é para você seguir a Jesus. Sempre glorificando a Deus. Embora o Evangelho tenha sido construído através de homens, mas quem mantém o Evangelho em pé é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Firme a sua fé nele. Ouça a palavra dele. Creia nele de todo o seu coração. Não guie a sua fé pelo homem. Cuidado. Asaf, né? Senhor, olhei o homem. E o homem me tirou porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, porque eu vi aquilo outro. Não olha, irmão. Não olha. Você vai ter péssimos exemplos. Você vai ter péssimos exemplos. Não olha. Mas olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque se tem alguém que está tentando te impedir de chegar ao fim, esse é o diabo. Ele quer que você pare no caminho. Ele quer que você pare de clamar. Mas continua clamando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão,
tem misericórdia de mim. Você pode ter certeza que Ele vai na sua direção. E o seu milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Dá a mão para essa pessoa do seu lado agora. Dá um sorrisinho para ela aí, simpático. Diga para ela que hoje o Espírito Santo abra os seus olhos. Que Ele abra também os seus ouvidos. Que Ele te afine com a palavra da verdade. Que a palavra da verdade seja uma realidade na sua vida. Continue de mãos dadas com Ele. Querido, uma coisa que a igreja está perdendo é o amor pelo próximo. E eu fico preocupado com isso, porque quando a igreja perde a caridade, é porque ela está desviando do caminho da verdade. Quando você passa a ser egoísta e a se preocupar mais com você do que com o outro, mais com as suas necessidades do que com o outro, quando você não tem mais tempo para as pessoas, isso é uma grande prova do esfriamento da fé. E de que a igreja está saindo do caminho correto. Porque os 2 maiores mandamentos que resumem todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar o próximo não é olhar para o irmão do lado e dizer eu te amo. Amar o próximo, querido, é contemplar a necessidade do teu irmão e ir ao encontro dela. Suprir, amar, gastar noite, gastar madrugada, orando, aconselhando. Isso é amar. Que a Bíblia diz que se você falar em língua, sapatear, profetizar, se você não tiver amor, não vale nada. Não vale nada. Então, se nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar ao primeiro amor a Deus e precisamos voltar ao primeiro amor ao próximo. Que a igreja primitiva não tinha diferença entre eles. Eles viviam em comunhão, no partir do pão, nas orações. Não havia falta no meio deles. Todos eram supridos, todos eram acompanhados, todos eram amados, todos eram assistidos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. A verdadeira comunhão e ao verdadeiro evangelho. Porque se estiver fora disso, irmão, é perigoso. Aí não é evangelho. E também, vou te ser sincero, não adianta muito, na minha igreja não tem muito isso, meu irmão. Toda a igreja está assim, infelizmente. Porque as pessoas precisam se despertar. Não adianta você querer fazer algo porque o outro está fazendo. Você tem que fazer porque a Bíblia diz assim. Amém? Então gostaria que você perguntasse o nome da pessoa que está do seu lado aí, de mãos dadas com ela. Pergunta o nome dela. Eu sei que cada um de vocês que entrou aqui hoje tem uma necessidade. Mas, querido, a Bíblia nos ensina isso. É muito melhor dar do que receber. Então diga para o seu irmão aí que você vai orar por ele agora. E creia que enquanto você estiver orando por ele, Deus vai suprir as suas necessidades também. Amém? Então dê a mão para ele agora, como igreja de Cristo. Feche os seus olhos agora. Pode ficar sentado mesmo. Ore por ele nesse momento. Ore pela sua necessidade. Ore pela sua fé. Oh Deus, fortalece meu irmão, Pai. Fortalece meu irmão. Oh Deus. Amado Deus, não deixa que meu irmão se perca. Não deixa que ele se confunde, ó Pai.
Que ele possa conhecer esse verdadeiro evangelho a cada dia, que ele possa viver, ó Deus, mergulhado na tua graça, na essência da tua palavra. Destrói, ó Deus, os inimigos que têm se levantado contra a vida e contra a casa dele. Põe, ó Deus, por escabelo dos seus pés, ó Pai, toda a força contrária do diabo, Senhor, nesta família e na vida desta pessoa. Ó Pai, vem agora desfazer toda a obra do mal. Nós nos apoiamos na tua cruz, Jesus, para que toda a obra do mal seja desfeita, ó Deus, nessa família, nessa casa, para a glória do teu nome. Pai, realiza milagres na vida do meu irmão. Aumenta a fé dele, Senhor, em ti. Aumenta, Senhor, a temperatura, o calor, o amor, ó Deus, pelo próximo. O amor por ti, ó Pai. Reaviva, Senhor, a tua igreja nesses dias. Oh, Pai, nós repreendemos todo espírito de morte do meio da tua casa. Morte espiritual, em nome de Jesus, saia. Todo espírito de engano, saia em nome de Jesus. Nós ordenamos como igreja. Oh Deus, a tua palavra diz que sobre a nossa casa não há encantamento. Não vale encantamento sobre essa família. Não vale encantamento sobre essa casa. Oh Deus, nós declaramos a tua palavra, Senhor, que esse casamento está protegido, que essa família, Deus, está protegida, os filhos, ó Deus, estão protegidos. Oh Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, ó Pai, que todo esfriamento, Senhor, seja retirado e que haja, Senhor, um avivamento no nosso meio. Oh Deus, aviva os nossos corações. Aviva, ó Deus, as nossas vidas, aviva as nossas famílias, para a glória do teu nome, Jesus, para a glória do teu nome. Aumenta, Senhor, a espiritualidade da tua igreja, a intimidade da tua igreja, e abençoa o teu povo, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Querido, libere umas 10 palavras de bênção aí na vida dessa pessoa. Diga para ela: sobre a tua vida não vale encantamento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor esteja sobre